Hoje nós vamos falar de texto expositivo. E eu vou iniciar explicando para vocês qual é a função, qual a finalidade, professora Maiara, do texto expositivo. Vamos lá. Bom, o texto expositivo, ele tem a função de informar, certo? Ele tem a função de expor informações sobre um determinado assunto, tema, tá? O texto expositivo, ele pode ser de várias vertentes, certo? Eu posso encontrar um texto expositivo em livros didáticos, expondo assuntos, didáticos específicos, assuntos de português, matemática, explicações de geografia, história e por aí vai. Posso encontrar esses textos em sites, jornais, revistas, certo? Então, ele é um texto que eu vou encontrá-lo em várias vertentes, em vários meios. Por quê? Porque o texto expositivo, como o nome já diz, dá para você observar, expositivo. Ele tem a função de expor, O expositivo, que vem da palavra expor, ele tem a função de expor um tema, tá? Informando. Eu tenho dois tipos de texto expositivo. Eu vou explicar aqui para vocês quais são. Eu tenho o texto expositivo argumentativo e eu tenho o texto expositivo informativo, certo? O texto expositivo argumentativo, ele tem a função de expor o assunto, onde quem escreve pode incluir argumentos dentro do corpo do texto, certo? O texto expositivo informativo, ele tem a função de expor o assunto, expor informações do assunto, mas em nenhum momento eu irei argumentar, incluir ideias, opiniões ou pontos de vista, certo? Eu apenas vou expor, levar aí a informação que o leitor precisa e necessita na busca do texto aí expositivo, certo? Agora, nós vamos falar, certo? Sobre a estrutura do texto expositivo, como deve ser, tá? Vamos lá. O texto expositivo, como eu já falei para vocês, ele tem, a função informativa. Eu posso ter dois tipos de texto expositivo. O texto expositivo argumentativo e o texto expositivo informativo, certo? No sexto ano, na série do sexto ano, quando nós vamos explicar sobre esse texto, quando vocês vão estudar sobre esse tipo de texto no sexto ano, nós iniciamos sempre com o texto expositivo informativo. Esse é o tipo de texto que o sexto ano estuda. O argumentativo são nas séries, seguintes, certo? Então vamos lá. O texto expositivo expõe informações sobre qualquer assunto, tá? O texto expositivo, vamos aqui para a estrutura, ele precisa e necessita de um título, tá? No mínimo 3 parágrafos, Vamos seguir a estrutura básica. Ele precisa introduzir o assunto, ele precisa desenvolver o assunto, colocando ali as principais informações, e ele precisa fechar o assunto, concluir o assunto. Então, sempre no mínimo 3 parágrafos, certo? Para que o meu texto fique organizado. Os parágrafos, a função dos parágrafos, ela é super necessária dentro do texto. Por quê? Porque o parágrafo, ele tem a função de organizar o texto, Ele organiza ali o início, o meio e o fim. Se eu vou fazer um texto expositivo, informativo, dá para me organizar e dividir informações sobre aquele assunto. Se eu vou fazer um texto expositivo argumentativo, dá para me organizar os argumentos. Então, o parágrafo, ele é fundamental, tá? Outros pontos importantes são os aspectos textuais do meu texto, quando eu vou escrever. Margens, a pontuação adequada, o uso correto das vírgulas, a questão ortográfica, o cuidado com as palavras, certo? Tudo isso eu preciso ter cuidado.
E lembrando também que no texto expositivo, gente, todas essas informações que eu vou expor, né, lá no texto expositivo, elas precisam ser informações corretas, verídicas, afinal eu estou expondo e informando sobre um assunto, então eu preciso ter certeza que aquela informação sobre aquele assunto, ela é verídica, né? Procede, é de fato sobre aquele assunto mesmo, tá? Então esse também é um detalhe muito importante, ok? Então, essa foi a explicação sobre texto expositivo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e compreendido o conteúdo. Até mais!